queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso espaço virtual da Casa de Francisco para um momento de exposições. Hoje o nosso estudo será conduzido pelo companheiro André Siqueira, diretor de comunicação social da Federação Espírita Brasileira, com o tema Conhece-te a ti mesmo. Desde já, agradecemos ao companheiro André por nos brindar com o estudo de hoje, rogando a espiritualidade amiga que o envolva e envolva cada um de nós nos nossos lares, para que possamos absorver o máximo possível os ensinamentos que nos serão transmitidos hoje. E para continuarmos preparando o nosso ambiente mental para receber os ensinamentos, vamos então fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A página é o item 134 e intitula-se Nutrição Espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Disse Paulo e está em Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Há tantos vícios de nutrição da alma quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocaram a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando de problemas espirituais. O alimento do corpo, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. E então, neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos e com os corações e mentes tranquilos, vamos elevar os nossos pensamentos em prece ao nosso Pai de infinito amor, a Jesus, nosso querido Mestre, e aos amigos espirituais da nossa Casa de Francisco. E agradecer primeiramente pelo dom da vida, pela oportunidade de aqui estarmos recebendo o alimento espiritual. Agradecer pela nossa doutrina espírita, que tanto nos esclarece e nos alenta os corações. Pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos que neste momento estão passando por dificuldades. Que todos os corações sofredores dos dois planos da vida possam receber as nossas vibrações fraternais. Que os amigos do plano espiritual consigam ajudá-los. Seus corações possam se abrir para a luz. Pedimos por todo o nosso planeta que passa por momentos tão delicados. Mas temos a certeza, Pai, de que nunca estamos sozinhos e de que o nosso destino é encontrarmos com o Senhor. Muito obrigada por tudo e pedimos que permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um bom momento de palestra para todos.
Uma das obras mais interessantes do pensamento filosófico ocidental é, sem dúvida, a obra de Platão. Platão, que viveu em torno de 430 antes de Cristo, 425, ele foi discípulo de Sócrates. Sócrates, um homem genial, que tinha por propósito na vida descobrir o que era o propósito do deus Apolo para ele. Sócrates era um general do exército ateniense quando ele aposentou-se, retirou-se da vida militar, logo depois da famosa Guerra do Peloponeso, e foi, como era costume na sua época, consultar a pitonisa, a jovem virgem que falava em nome do deus Apolo de Piton. O deus Apolo de Piton era um deus da antiga mitologia grega que fazia parte do conjunto de ideias, e o deus Apolo era um deus que havia dominado alguns aspectos muito fundamentais da sua inteligência, do seu conhecimento. E no oráculo dedicado ao deus Apolo de Piton, no que era conhecido na antiguidade como o umbigo do mundo, porque se acreditava que o mundo tinha surgido naquele lugar, era o templo de Delfos. Havia um, um grande espécie de poço no qual a jovem ouvia os vapores que saíam do centro da Terra, na crença dos antigos, e ela, em contato com aquele ambiente, ela entrava em transe e falava pelo Deus. Era, na verdade, o que as investigações modernas poderiam denominar um fenômeno de mediunidade, um fenômeno no qual os espíritos, utilizando o corpo de uma médium, poderiam expressar as suas ideias como um todo. E Sócrates, como era costume na sua época, ele se dirige ao deus Apolo de Piton, lá no oráculo de Delfos, para perguntar sobre qual era o propósito da sua vida. E ele é surpreendido porque, na entrada do templo dedicado a Apolo, haviam duas frases muito impactantes para os visitantes e que representavam os fundamentos da filosofia do pensamento chamado apolíneo, isto é, uma forma de pensar em que a razão era utilizada como um instrumento para a construção da verdadeira felicidade na concepção dos antigos. E essas frases diziam que a virtude está no meio, não nos extremos. E a segunda, muito impactante, dizia: conhece-te a ti mesmo. Durante muito tempo, Sócrates, durante a sua jornada de autodescoberta, porque ele foi surpreendido ao indagar ao Deus sobre o propósito da sua vida. Ele foi surpreendido quando o deus Apolo disse a ele que ele era o homem mais sábio da Terra. E Sócrates, de fato, ele conhecia os seus limites. Então ele compreendeu que o Deus estava, de alguma maneira, oferecendo para ele um desafio que deveria ser o propósito da sua vida. E ele entendeu, conforme a narrativa que Platão nos dá, que o propósito da sua vida deveria ser encontrar um homem mais sábio do que ele. E graças a esse esforço, ele começou a dialogar com aqueles que eram chamados sábios,
e nos seus diálogos ele não tinha a pretensão de ensinar, mas apenas de avaliar o conhecimento dos seus interlocutores e descobriu com surpresa que a maioria das pessoas não conhecia o próprio conhecimento. Era muito comum na antiguidade que se ensinasse por exemplos. Então, quando você falava de coragem, se colocava o exemplo de Aquiles. Quando se falava sobre argucidade, se falava de Heitor. Quando se falava de sedução, se apresentava a figura de Helena. Quando se falava sobre a capacidade de convencer as pessoas a fazer alguma coisa, se falava de pares, e assim, cada virtude ou cada defeito ou cada característica das relações eram apresentadas na forma de personagens. Esse era um hábito muito comum da antiguidade, nós vamos ver isso também, por exemplo, na tradução hebraica, onde Salomão representa a inteligência, Elias representa a devoção, Isaías representa a justiça, Daniel representa a coragem, Ruth representa a sutileza feminina na condução das coisas. Então, esses personagens, eles eram representantes de conceitos, mas Sócrates, em suas investigações, ele tentava entender qual era a essência das coisas. Então, ao invés de perguntar por exemplos de coragem, ele queria saber o que era a coragem. Ao invés de perguntar sobre exemplos de justiça, ele queria saber qual era o conceito de justiça. E, através dessa insistência de entrar na essência das coisas, Sócrates desenvolveu um mecanismo de exploração da realidade filosófica, isto é, da realidade do saber humano perante a própria pessoa que está olhando o que conhece, que é conhecida como maiêutica, isto é, a capacidade de trazer uma ideia a nascimento. Sócrates era filho de uma parteira e por isso ele se auto-intitulou um parteiro de ideias. E essencialmente o móvel da forma como ele conduzia o desenvolvimento das suas ideias era perguntando às pessoas sobre o que elas conheciam. Ele é condenado porque abalava as estruturas de interesses de Atenas e ele foi condenado fundamentalmente por pregar, de acordo com os seus juízes, a descrença nos deuses e a corromper a juventude. Então, há uma obra muito significativa chamada O Julgamento de Sócrates, em que é apresentado o discurso de defesa de Sócrates em torno desse assunto, no qual ele conta a história do seu propósito de vida, a sua busca, e ele se defende dizendo que ele não poderia pregar o ateísmo entre a população quando ele próprio tinha o seu demônio, isto é, o seu daimon, o seu espírito amigo, que era uma representação de um deus pessoal para a mitologia grega, e que muitas vezes ele próprio havia começado o seu trajeto a partir das recomendações que Apolo lhe havia dado, e que ele não poderia também ser condenado pelo fato de estar corrompendo a juventude, quando na verdade ele despertava naqueles que o ouviam um pensamento crítico, que buscava a autonomia da razão do pensamento, que buscava, enfim, o autoconhecimento como um instrumento para a busca da verdade, para a busca das questões fundamentais da existência. E depois de uma longa discussão com os seus juízes, Sócrates, então, ele faz uma descoberta muito interessante que
aparecem no discurso de maneira bastante contundente quando ele diz: senhores, referindo-se aos seus juízes, senhores, durante muito tempo eu não havia entendido o porquê de o Deus ter insistido que eu era o homem mais sábio do mundo. Mas hoje eu compreendo. É que tanto eu quanto os senhores, nós somos ignorantes com relação à vastidão das leis, das coisas que existem no universo. Todos nós, por mais que conheçamos, não podemos comparar o que nós sabemos com o que ignoramos, porque o que nós ignoramos é sempre muito maior do que o que nós sabemos. Então, todos nós somos de fato ignorantes, mas há uma diferença muito grande, dizia Sócrates, entre os senhores juízes e eu que sou réu. É que enquanto os senhores, que são ricos de espírito, acreditam saber alguma coisa, quando de fato ignoram, eu sei que nada sei. Essa peça do discurso socrático, essa peça de adentrar o mundo íntimo, o mundo interior de autoconhecimento, o mundo que olha para si mesmo antes de olhar o mundo, será um instrumento muito peculiar, uma instrumentação para a investigação em diferentes momentos da história. Nós veremos uma preocupação muito posterior quando diferentes homens, por exemplo, Saulo, aquele que mais tarde se tornaria Paulo de Tarso, com as suas preocupações de investigar o panorama íntimo, de identificar as próprias mazelas, as próprias dificuldades. É muito tocante quando Paulo, olhando para dentro de si mesmo, ele faz uma constatação que o machuca quando ele diz que quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. E ele reconhece a sua dificuldade de agir mesmo quando está bem intencionado. E ele insiste em refletir sobre a essência das coisas. É muito tocante quando ele, escrevendo aos Coríntios, ele destaca uma análise que faz a respeito do sentido central da caridade e, olhando para dentro de si mesmo, ele reconhece que, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens. A expressão grega dizia: ainda que eu falasse todas as falas dos homens, todos os raciocínios dos homens. E este raciocínio é como se, mesmo que eu conhecesse todo o conhecimento que os homens possuíssem, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, isto é, que eu tivesse o conhecimento que os anjos possuem, se eu não tiver caridade, isso fará com que eu seja um bronze que soa ou um sino que retine, vazio internamente. Essa é uma visão de quem está olhando para dentro. Ele vai além, ele diz que mesmo que ele entregasse tudo o que ele possuísse para dar aos pobres, mesmo que ele entregasse o próprio corpo para ser queimado, se ele não tivesse caridade, isso não adiantaria de nada para ele. E depois de discutir a essência que a caridade representa no dia a dia, ele faz uma apreciação como quem reflete qual é a natureza dessa caridade. Ele diz que ela é branda, ela é paciente, ela é dedicada, ela não se agasta.
E enquanto a gente pensa que ele está olhando para fora, ele está, na verdade, olhando para dentro dele mesmo para ter acesso a uma visão como um doutor da lei que conhecia bastante da tradição hebraica, ele faz uma análise a respeito das virtudes, isto é, dos valores fundamentais que construiriam a felicidade humana, e nesse capítulo, escrevendo aos Coríntios, ele conclui: restam, portanto, irmãos, três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas delas a caridade é a mais excelente. E quando ele faz isso, ele está olhando para dentro dele e entendendo que a fé, isto é, o esforço de transformar as experiências do mundo em um ato de confiança naquilo que acontece em torno de nós, é uma necessidade do ser humano, que a esperança, que ele compreende como sendo a capacidade de usar o raciocínio para ver o mundo acontecer, para alcançar uma percepção mais ampla das coisas, a fé e a esperança são virtudes fundamentais, mas que o homem de fato só consegue construir a felicidade verdadeira quando ele age, porque ao agir ele percebe as consequências daquilo que ele está fazendo, e isso se torna um instrumento de entrada dele mesmo. Mais tarde, nós veremos, durante o século XVII, uma preocupação notável quando René Descartes, famoso filósofo francês, exilado da França, ele estava na Holanda e estava numa noite sonhando e teve uma visão mágica de como o universo funcionava. Ele via a matemática explicando a essência das coisas que existiam no universo, e ele, ao acordar, ele teve o ímpeto de desenvolver um método para a investigação da verdade. O chamado Discurso sobre o Método de Investigação da Verdade, a obra mais importante de Descartes, representava então uma tentativa de descobrir o que Galileu Galilei havia mostrado está errado nos conceitos que a antiguidade haviam legado para o homem, e diante das indicações de que nós tínhamos muitos erros na forma de conceber o mundo, Descartes resolveu empreender um novo modo de criticar as coisas. Então ele começou dizendo o seguinte: se eu não posso confiar no que eu aprendi, eu preciso então adotar uma posição de dúvida. E no meu método eu vou começar duvidando de tudo. Se eu não tenho confiança, se eu não posso depositar fé naquilo que aprendi, então eu vou suspender os meus conceitos, eu vou fazer de conta que não sei de nada e vou recomeçar o meu aprendizado duvidando de tudo. Mas quando faço isso, eu tenho consciência de que eu estou duvidando. Então ele constrói o seu pensamento dizendo: se eu estou duvidando, é porque eu penso. Eu não posso duvidar se eu não pensar. Então, se eu duvido, eu penso. Mas se eu penso, é porque eu existo. Não é possível que eu esteja pensando, não é possível que eu esteja duvidando se eu não existir. Então, a base do pensamento cartesiano começa quando ele descobre o eu, e é a partir desta referência eu existo e logo eu penso, ou consequentemente pelo fato de eu pensar, eu consigo deduzir que eu existo, porque não é possível pensar sem existir. Eu consegui entender como construir um novo pensamento,
uma nova ideia, dizia Descartes a respeito disso. Mais tarde, na Alemanha, no século XVII, nós vamos observar novamente uma tentativa de entrar em si mesmo para explorar o universo pessoal na figura magistral de Immanuel Kant, que, tentando fazer uma crítica quanto à razão, dirige o seu pensamento para vasculhar quais são as bases do raciocínio humano para descobrir que todo o pensar da humanidade está baseado nos conceitos de tempo e de espaço, e que por isso mesmo ele precisava reconhecer que a razão ela usa seus instrumentos de construção. Ainda no segundo século da era cristã, o final do primeiro século, início do segundo século, nós vamos encontrar dentro dos patriarcas da igreja primitiva a figura monumental de Aurélio Agostinho, mais tarde conhecido como o bispo de Hipona, também chamado Santo Agostinho. E Agostinho é um marco dentro da aproximação do pensamento cristão primitivo com a busca do conhecimento, principalmente porque, quando ele se reconhecia um homem devasso, um homem repleto de dificuldades, ele começou a ver a sua mãe, Mônica, que já morta, dentro do sentido antigo, isto é, alguém que voltou ao mundo espiritual. Santa Mônica é considerada santa pela tradição católica, justamente porque depois de morto o seu corpo, ela aparecia para Agostinho e ela pedia para que Agostinho se convertesse, e ele então um dia, tendo um insight de propósito de vida, ele entende que precisa satisfazer o seu espírito muito mais do que satisfazer o seu corpo. E ao descobrir isso, ele começa um empreendimento de entrada em si mesmo. Ele faz o percurso socrático de questionar-se, de olhar as próprias ideias, de pensar sobre os próprios pensamentos. E Agostinho, ao escrever as suas Confissões, inaugura talvez a primeira obra de mapeamento psicológico de que se tem notícia. Esse conjunto de esforços para entender como é que o homem se relaciona com o mundo e que começam na visão do próprio indivíduo, vai encontrar na filosofia espírita uma culminância curiosa, porque quando o professor Denis Arrivaio, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, também conhecido pelo seu pseudônimo Allan Kardec, o professor Rivaio, ele se dedica à investigação de um fenômeno, que é o fenômeno mediúnico. Ele inaugura as regras de investigação científica deste fenômeno. Ele descobre que, da mesma maneira que o mundo material possui suas leis de funcionamento, o mundo espiritual também é regido por leis, e tentando identificar os parâmetros dessas leis, ele chama os espíritos, que eram seus interlocutores no fenômeno da mediunidade, e ele os entrevista, e ele descobre que os espíritos não são deuses, eles são, na verdade, a alma dos homens que já morreram, ou a humanidade desencarnada, isto é, a humanidade sem o corpo de carne, mas que continua vivendo e continua com suas ideias. Então ele descobre que, da mesma maneira como existem sábios no corpo de carne, existem sábios
fora do corpo de carne, assim como existem espíritos que estão encarnados que são perversos, existem espíritos desencarnados que são perversos. Então ele alinha que o fato de ser um espírito não dá sabedoria ou tira a sabedoria de alguém, mas que os espíritos possuem diferentes graus e ao conversar com eles, ele vai extraindo, ele vai fazendo um mapeamento do mundo espiritual, dos seus valores, e ele reúne o conhecimento dos espíritos na forma de uma doutrina filosófica, de um pensamento filosófico que não é um sistema filosófico como se conhecia, mas um conjunto de ideias que mudam a forma como nós compreendemos o mundo, que afeta o entendimento que nós temos. Então, ele reconstrói uma visão do universo, ele explora a realidade do mundo espiritual e reconhecendo que existem leis que afetam a vida do indivíduo, ele pôde perceber que a ética não era apenas um estudo de convenções. Até então, a ética parecia ser um acordo de comportamento entre os indivíduos, embora muitas escolas filosóficas acreditassem numa ética natural. Allan Kardec pôde, ao investigar o comportamento dos espíritos depois da morte e de ouvi-los quanto às consequências de suas atitudes, tanto do ponto de vista das suas felicidades quanto dos seus sofrimentos, ele pôde mapear que existia de fato uma regra, uma lei de natureza moral que era capaz de oferecer a felicidade para os homens, e ele dedica a terceira parte da sua obra primeira, o Livro dos Espíritos, a um estudo a respeito dessas leis morais e culmina esse estudo entendendo que todos os episódios, todas as experiências da vida do espírito têm por propósito promover o progresso. E o progresso nada mais é do que a construção da felicidade, a construção da integração, o desenvolvimento do conhecimento, a mudança da atitude. Então, Allan Kardec, desenvolvendo este interesse em observar como os espíritos estão trabalhando, ele lança para os espíritos, na culminância, a última pergunta sobre esta parte das leis morais, a última pergunta sobre o capítulo da perfeição moral, dizer, o esforço que o indivíduo faz para tornar-se melhor em todos os sentidos. Ele pergunta, então, qual seria o meio mais eficaz que o homem teria para construir a sua felicidade, para preparar-se para o mundo espiritual, para desenvolver os seus potenciais no dia a dia. E os espíritos respondem de maneira sintética. Um sábio da antiguidade já vos diz: conhece-te a ti mesmo. A expressão poderia parecer culminante, mas o professor Rivaio, que era um homem muito prático, era um homem muito cuidadoso com as ideias em particular, ele faz uma contraposição à resposta, dizendo aos mentores espirituais que é conhecida a profundidade da máxima, conhece-te a ti mesmo, mas que o grande problema é como nós empreendemos o autoconhecimento. Qual é a maneira prática, eficaz, que nós empreendemos esse processo de autoconhecimento? E aí há um momento muito especial, porque quem vem responder a esta nova indagação não é ninguém menos do que Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona. Ele que tinha vivenciado essa experiência, ele que tinha inaugurado uma prática sobre o processo de autoconhecimento, começa a responder a Allan Kardec dizendo: fazei o que eu fazia, dando naturalmente um caráter de que ele não está falando em teoria, ele está falando de uma vivência. Fazei o que eu fazia quando estava aí entre vocês, no corpo de carne na terra. Todas as noites, dizia Agostinho, e é o que ele narra em Confissões,
todas as noites antes de dormir, eu investigava o meu dia. Eu analisava o que fiz e o que deixei de fazer. Quais foram as intenções que moveram cada uma das minhas ações ou das minhas não ações? O que eu pretendia com aquelas ações? E eu pensava sobre os interesses que eu teria ao realizar ou deixar de realizar alguma coisa. Eu investigava qual sentimento estava movendo aquele momento da minha vida, e essa investigação me fez entender a mim mesmo. E entendendo a mim mesmo, eu conseguia pesar, avaliar adequadamente o que acontecia comigo, quais eram as coisas que me entristeciam, quais eram as coisas que me alegravam, quais coisas me excitavam, quais coisas me deprimiam. E essa descoberta, ela podia ser utilizada como um instrumento de um aperfeiçoamento. Então, ele propõe algumas perguntas como sendo instrumentos de autoinvestigação. E ele resume de uma maneira muito surpreendente, dizendo assim: para nós nos conhecermos, nós precisamos nos perguntar, em primeiro lugar, se nós cumprimos os nossos deveres. Parece que a ideia do dever, que soa como sendo uma obrigação, e não é esse o sentido que ele coloca, porque ele diz: eu falo dos deveres morais. Isto é, quais escolhas você fez para a sua vida? Essas escolhas que você fez para a sua vida, você está vivendo elas? Essas escolhas que você adotou como sendo seus deveres perante você mesmo ou perante o próximo, ele está falando dos compromissos assumidos, você está fazendo isso? Então, a primeira pergunta é uma investigação se nós estamos correndo atrás dos nossos propósitos, se nós estamos correndo atrás das obrigações que nós mesmos assumimos como fazendo parte do nosso dia a dia. E ao estabelecer isso, ele nos oferece um instrumento de investigação pessoal. Avança dizendo que, além do cumprimento dos deveres, nós devemos avaliar se nós fizemos o melhor de nós mesmos em todas as circunstâncias. E fazer o melhor de si em todas as circunstâncias é traduzido na fala de Agostinho, quando ele diz: se nós fizemos o bem no limite das nossas capacidades. Quer dizer, se nós buscamos fazer o melhor. Não é uma questão de perfeccionismo, é uma questão de esforço para fazer as coisas bem feitas no limite das nossas capacidades, não além disso. E, por fim, depois de duas perguntas que têm o indivíduo como centro de referência: cumpri meus deveres, fiz o bem no limite das minhas capacidades, ele nos oferece um outro instrumento de investigação quando ele diz assim: mude o seu ponto de vista para olhar para isso, coloque-o do lado de fora e se veja do ponto de vista dos outros e se pergunte: alguém tem algo a reclamar de mim? Eu faltei para com alguma pessoa? E esse olhar muda o meu ponto de vista. Agostinho diz que se nós nos esforçarmos por fazer essas três perguntas durante a repassada do nosso dia a dia: cumpri meus deveres, fiz o bem no limite das minhas possibilidades, alguém tem alguma coisa a reclamar de mim, nós então começaremos a investigar a nossa consciência. E investigar a consciência e mapear o mundo. É descobrir os elementos que nos fortalecem e os que nos fragilizam. E são esses os elementos que são os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. A proposta que o Espiritismo traz de aplicação do autoconhecimento é a mesma proposta que Sócrates fazia, por isso Allan Kardec identifica Sócrates e Platão como precursores da doutrina dos espíritos,
mas a doutrina espírita ela nos permite entender que o esforço de Sócrates, o esforço de Paulo de Tarso, o esforço de Agostinho, o esforço de Descartes, o esforço de Emmanuel Kant, não são esforços de olhar para dentro de si apenas para pensar. São esforços de compreender quem nós somos, de compreender as nossas necessidades e compreendendo as nossas necessidades, nós nos capacitamos para compreender as necessidades dos outros e estabelecer novas relações engrandecedoras, fraternas, de boa convivência. Por isso, é preciso não ser extremista, é preciso descobrir o equilíbrio diante das coisas. Mas para descobrir o equilíbrio, é preciso que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos. É preciso que nós exploremos o universo do nosso conhecimento. Então, refletindo a respeito da excelência do autoconhecimento, nós gostaríamos de convidar você, você meu amigo, você minha amiga, a nos acompanhar numa prece de gratidão pelo fato de nós estarmos a caminho da construção da nossa felicidade, de nós estarmos nos esforçando por compreender quem nós somos e o papel que desempenhamos no universo. Então vamos procurar acerenar os nossos corações, acerenar as nossas almas, olhar para o universo interior e elevar os pensamentos em gratidão a Deus, a bondade que reina no universo, dizendo: Senhor, quando contemplamos a vastidão do cosmos, quando vemos a excelência das leis que regem o universo inteiro e que permitem que, mesmo do aparente caos dos elementos que vigem no universo, uma grandeza se estabelece, uma manifestação de bondade, de harmonia, de equilíbrio denota em cada canto do universo. Nós nos sentimos pequeninos quando contemplamos as estrelas. Nós nos sentimos deslumbrados toda vez que o sol nasce, toda vez que ele se põe. Surpreendemos-nos contemplando as delicadezas da natureza, as flores que desabrocham, as plantas que arrebentam o solo para lançar os seus braços esverdejantes, buscando a alimentação e o crescimento. Os frutos que sucedem às flores e que no seu tempo caem para gerar um novo ciclo de nascimento. Aprendemos com a natureza a representar as ideias, aprendemos a extrair de tudo o que acontece as lições que nos permitiram desenvolver a linguagem, ampliar a capacidade do pensamento, e através do raciocínio nós fomos capazes de compreender os nossos próprios sentimentos e dotados de pensamento e de afeição. Nós fomos capazes de modificar a forma como reagimos, a forma como lidamos com o universo. A humanidade tem progredido tanto. Aprendemos as lições da ciência, da filosofia. Convertemos os nossos discursos de conhecimento em aplicação dele na forma de tecnologias. E ainda assim, Senhor, nós sentimos falta da proximidade, do aconchego, do afeto, da valorização.
E por isso vivemos numa sociedade que é tão rica de conhecimento de valores, mas que ainda padece de medo, de angústia, de solidão. Não esperamos do teu amor nenhum milagre, nenhuma transformação instantânea. E olhando para dentro de nós mesmos, o que nós te suplicamos neste momento é que nós tenhamos sabedoria para agir, que nós tenhamos lucidez para compreender as nossas próprias deficiências, que nós tenhamos a grandeza de reconhecer que quando não podemos ser um grande trigal, nós podemos oferecer um pedaço de pão. Que embora não estejamos capacitados para conduzir a humanidade, podemos oferecer um sorriso, um gesto amigo, um ombro de apoio. E reconhecendo as nossas dificuldades, nós te pedimos para que tenhamos coragem e força para seguir adiante. Que não desistamos das nossas quedas, mas que nos fortaleçamos com os nossos erros, aprendendo com eles, para nos tornarmos melhores no dia a dia. E diante da grandeza que a contemplação da natureza nos oferece, nós elevamos o nosso pensamento em gratidão e nós te dizemos, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas, e até uma próxima oportunidade.